Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilha Chalma Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como todas as manhãs, eu gosto de iniciar agradecendo. Eu agradeço imensamente a participação e a presença de cada um de vocês no programa, as mensagens que vocês me enviam. Vocês me escrevem tanto no programa, né, ali na descrição do programa, no canal Paz e Bem, como as mensagens que vocês me mandam por e-mail, as mensagens também pelo Facebook, todas as redes que vocês me acessam e dialogam comigo. Eu sou muito grata por essa participação, por essas manifestações, pois eu me sinto numa grande rede, né? Uma rede de amigos, de pessoas queridas e na reflexão do dia a dia, na busca do bem viver e todos aqui se apoiando, se ajudando, tá certo? E dando continuidade na nossa série falando sobre Ori, baseado no livro Ori, a Cabeça como Divindade, de Pai Márcio de Jagum. Hoje nós vamos falar sobre Ori e o destino, certo? Ori, a cabeça. E é muito interessante, a partir da cultura iorubá, as reflexões sobre o destino, as reflexões sobre a importância da nossa cabeça. Nós já falamos sobre a importância do Ori, nós já falamos que no Ori nós trazemos o nosso livre-arbítrio, nós trazemos o que eu costumo chamar de pré-projeto de vida, que alguns chamam de destino. Mas o que é interessante quando a gente reflete sobre Ori e o destino? Não significa o fato de trazermos o nosso pré-projeto tanto que eu chamo de pré-projeto e não chamo de destino. Por que eu não chamo de destino? Porque a gente tem a tendência nessa cultura aqui, né, nessa cultura ocidental, de quando a gente fala de destino, de algo imutável. Então é como se fosse algo congelado, algo estático e que não pode ser mudado. Ora, se nós temos o livre-arbítrio, significa que sim, pode ser mudado a partir das minhas escolhas. Cada um tem o direito de escolha. E é muito interessante essa reflexão porque a partir das nossas escolhas nós podemos mudar o nosso destino, a gente pode mudar o destino da nossa família e às vezes até o destino da nossa sociedade, da nossa comunidade. Tanto isso é verdade que a gente vê, se a gente for analisar, eu tô rindo, mas de nervoso. Porque se a gente analisa a nossa conjuntura política aqui no Brasil hoje, vejam só a importância das nossas escolhas. Nós vivemos no Estado democrático de direito, então nós fazemos escolha dos nossos governantes. A gente vai lá e vota. E olha só o que o Brasil elegeu. Essa pessoa e as escolhas que esse Ori faz. O Ori do atual presidente, as escolhas dele são nitidamente escolhas que levam à nossa morte. De todas as escolhas que ele tem, em cada situação, a escolha dele é sempre no prejuízo da população mais pobre. Ou seja, no prejuízo da maioria dos brasileiros e brasileiras. Então, sim, nós temos sempre escolhas e nas nossas escolhas a gente pode sim mudar o destino. Tanto que o Brasil, né, a gente tinha a opção de eleger um professor e nós elegemos me faltam palavras, né, para
me faltam adjetivos para esse senhor que é o atual presidente da República. E nós precisamos assumir, sim, as responsabilidades dos nossos atos e das nossas escolhas. Pode parecer extremista quando a gente fala, porque é muito comum as pessoas falarem, mas eu não votei, não fui eu que escolhi. Tá, mas se a gente permitiu de alguma forma que essa pessoa fosse eleita, porque a gente ainda vive num espaço, no Estado democrático, a nossa ação ou a omissão da ação também são escolhas. Aí voltando mais pro miúdo, nós fazemos escolhas constantemente, seja eu tenho escolha de me alimentar bem ou não. Se eu tenho uma doença pré-existente, se eu sou diabética, por exemplo, eu tenho a escolha de mudar a minha alimentação, de ter cuidado com o meu corpo. Mas eu posso fazer a escolha também de comer doce loucamente, de não seguir a dieta. E aí eu vou culpar quem? Quem criou, quem fez o doce? Eu vou culpar a fábrica de doce, ou a pessoa que fez o doce, ou quem inventou o açúcar? Né? E é muito interessante quando a gente olha, quando a gente lê, quando a gente estuda e reflete sobre as culturas tradicionais. Primeiro que eu acho que a vida fica, do meu ponto de vista, eu acho que fica muito mais tranquilo, porque porque a gente está falando não de culpa, aquela culpa de porque não é punitivista, é responsabilidade, eu acho que é essa a palavra. A gente não fala de culpa, a gente fala de responsabilidade. A responsabilidade das nossas escolhas, a responsabilidade dos nossos atos e as consequências de cada ato, de cada escolha. É muito importante isso. E é tão interessante porque, assim, nós temos o oráculo, nós temos, falando de candomblé, nós temos a iniciação para orixá. Então, por exemplo, eu sou de Nanã com Xalufã, mas antes de Nanã tem o meu ori. Tem o meu ori. Isso que é importante. Porque muitas pessoas, às vezes, buscam as religiões como uma moeda de troca, como se o tamanho da sua dedicação na religiosidade, no cumprimento dos preceitos, seja qual for a religião, que em troca você vai receber a sua prosperidade. E não é bem assim. Tem uma cantiga, né, bem interessante, eu trouxe só a parte em português, a tradução dela, uma cantiga iorubá, que diz assim, né, em português diz: se queres ter dinheiro, pergunta à sua cabeça. Se queres iniciar um negócio, pergunta primeiro à tua cabeça. Se queres construir uma casa, pergunta à tua cabeça. Se queres uma esposa, pergunta à tua cabeça. Cabeça, por favor, não fecha a porta. É por ti que venho aqui. Vem fazer próspera a minha vida, ou seja, a responsabilidade da minha prosperidade, do meu sucesso ou não, está na minha cabeça. Veja que o verso não diz se quer ser próspero, pergunte a teu orixá, ou pergunte ao oráculo. Não que minimize a importância tanto do oráculo, do jogo de búzios, do Peleifá, ou esteja minimizando o papel e a importância do orixá na nossa vida. Não é isso. Porque orixá e o oráculo, ele vai complementar as escolhas do ori. Ele vai dar suporte pro ori, ele vai te dar suporte, mas não vai escolher por você. Nossa responsabilidade é tomar as decisões. No caso de dúvida, de incerteza, ora,
troco de emprego ou me mantenho no emprego atual? É a hora de comprar uma casa ou não? Construo, vou construir, vou quebrar a que eu tenho, vou comprar uma nova, essas coisas. Eu posso estar em dúvida, posso estar confusa, pode não estar muito claro para mim, no meu ori, qual a melhor decisão. Aí sim eu consulto o oráculo. O oráculo pode me ajudar. Falar, olha, às vezes eu posso ter 3 possibilidades. Eu posso ter a possibilidade de comprar uma casa nova, eu posso ter a possibilidade de alugar uma casa nova, ou eu posso ter a possibilidade de comprar um terreno e construir uma casa nova. O oráculo vai me dizer quais dessas 3 estão mais favoráveis. Ou pode até mostrar que isso acontece, que as 3 possibilidades. Ou seja, a decisão que eu tomar, eu vou ser bem-sucedida. Mas eu tenho que tomar a decisão. Isso que é importante. A responsabilidade nas consequências da nossa vida. A gente já conversou aqui em outros momentos, às vezes a gente diz, nossa, ai, fulano me enganou. Tá, ele te enganou, mas quantas vezes a gente sente lá no fundo, ou sabe que aquilo que a pessoa está dizendo não é verdade? Ou todo mundo te avisa, que aí orixá, né, pode estar te dando dica, olha, cuidado, vem alguém que te dá uma dica, conta uma história, sem você perguntar. Conta uma situação que vivenciou com aquela pessoa e que foi negativa para ela. Estão te dando dicas. E ainda assim você escolhe fechar negócio ou se manter próximo àquela pessoa. E aí depois a gente vai poder se colocar como vítima. E não é, como se diz, passando pano para o erro do outro. A questão é que um erro não justifica o outro. O erro do outro não justifica os erros que eu cometi. O erro dele é o erro dele. O meu erro é meu erro. Meu erro é se eu sei que aquela pessoa, se eu já senti, se eu já intuí, já vi, já ouvi, recebi diversos elementos que me levam a entender que aquela pessoa não é confiável, por que eu insisto naquela convivência? Por que eu insisto em não mudar as posições na relação com aquela pessoa? Isso é culpa de orixá? É culpa de Deus? Não. É minha responsabilidade. Porque eu decidi. É muito importante a gente refletir que eu tenho um destino, que é aquilo que eu chamo no projeto, do pré-projeto de vida. Então, ora, se eu sou Yalorixá, porque já vim combinado que eu viria nessa vida como uma Yalorixá, uma sacerdotisa de candomblé. Tem pessoas que vêm com o caminho de sacerdócio sem pré-definido qual religião, qual segmento religioso. Tem. Eu vou fluir melhor se eu seguir o meu caminho, mas não quer dizer que eu não possa tomar outras decisões. Eu poderia ter escolhido não ser Yalorixá, eu poderia ter escolhido não me iniciar no candomblé. Ninguém me pegou à força. Ninguém me obrigou a me iniciar nananã. Para nanã, né? Ser iniciada para essa divindade. Eu escolhi, eu optei, eu fiz a escolha. O oráculo sinalizou, mas eu fiz a escolha. E como eu costumo dizer, em casa, quando a gente está no nosso caminho, quando a gente está fluindo nesse caminho desse pré-projeto, desse projeto pré-definido, quando eu escolhi meu ori e todas as ferramentas necessárias para trilhar o pré-projeto nessa vida, as coisas fluem mais fácil. Quando a gente está no caminho certo, as coisas fluem mais fácil. Não quer dizer que você não tem dificuldade, não quer dizer que a gente não vai ter empecilhos.
mas as coisas fluem mais fácil. Se eu tiver no caminho certo. Mas o que é importante eu acho que do vídeo de hoje, da reflexão de hoje, o principal é a responsabilidade que eu tenho com o meu destino. E o meu destino não é o destino do meu marido, não é o destino dos meus filhos. O meu destino é o meu destino. E por um acaso, né, que eu costumo brincar aqui, né? Brincar, mas é sério. Quando chega um filho de santo novo, né, um filho de santo pro Ilê de Nanã, eu digo, olha, cada um tem um compromisso, cada um tem o seu caminho. E aí eu digo, por um acaso, no seu caminho tá fazer parte da comunidade do Ilê Axé Nanã. E no meu compromisso não é com cada pessoa, meu compromisso é com o Nanã. E, por um acaso, nesse compromisso com Nanã, está de cuidar dos filhos dela. Dos filhos que chegam, das pessoas que chegam. É simples assim. Por que eu coloco dessa forma? Porque, às vezes, as pessoas pensam que dentro do culto, seja de candomblé, seja ele qual for, o vínculo é com o sacerdote. Nós temos sim a relação de afeto, é importante, tudo isso faz as relações fluírem melhor. Mas cada um precisa ter a clareza, a certeza de que o seu compromisso é com a sua espiritualidade, não é com a espiritualidade do outro. O meu compromisso é com a minha espiritualidade. E nesse compromisso também tá lá no contrato que nesse meu caminho tá de cuidar, ajudar no cuidado da espiritualidade do outro. E aí, eu acho que fica mais simples. E aí eu digo que, apesar da relação de amor, carinho e afeto que a gente constrói nessa relação, a gente tem que separar as coisas. Porque não sou eu aqui a divindade, eu sou a representante dela. E isso é em tudo, não só na religião, mas em tudo que a gente faz. Seja numa empresa, se eu tenho um cargo de chefia, eu estou ali, eu não sou aquilo. E a gente pode ver que às vezes a gente é levado a entender, eu sou o gerente, eu sou o dono. Não, eu estou. Porque eu sou muito mais do que a Adriana de Nuno, eu não sou só isso. Eu sou mulher, sou mãe, sou filha. Eu não sou só mãe. Antes de ser mãe, eu fui filha, eu sou filha. Eu sou irmã, eu sou amiga. E no meio de tudo isso eu tenho a minha individualidade. E é super importante a gente refletir sobre qual o nosso caminho, a minha individualidade. Antes de eu escolher pelos outros, eu posso tomar decisões que vão impactar no grupo, sim. Só que eu preciso observar a partir do meu caminho, de qual o meu objetivo na Terra. E a partir daí eu posso impactar positivamente para mim e para o grupo. Bom, essa é a reflexão do dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem seus comentários, suas observações, tá certo? O vídeo de hoje eu vou dedicar a uma pessoa também querida, amiga de infância da minha tia, que já se foi, da minha mãe, que está aqui, que é a Rosimere. Rosimere Firmino Lopes, mais uma perda que nós tivemos para a Covid. E eu gostaria, inclusive, de abrir aqui hoje, porque nós estamos perdendo muitas pessoas, muitas. Estão morrendo mais de 1.500 pessoas por dia, mais de 1.600 pessoas a cada 24 horas. E eu gostaria de dedicar os vídeos a todas essas pessoas, tanto aqueles que estão tombando nessa guerra, porque infelizmente é uma guerra
dentro dessa necropolítica, dessa política de morte, nessa política onde os governantes optam em apoiar o capital e não a vida. E quando eles optam em apoiar o capital e não a vida, é quando eles optam por não fechar os comércios e as empresas, quando o governo opta por não manter o auxílio emergencial ou reduzir o auxílio emergencial, que era de 600, que já era muito pouco, para 250. É só a gente olhar, sendo que como o auxílio emergencial de R$ 250, quando o quilo da carne está quase 100, quando o bujão de gás está R$ 100, quando a luz não para de subir, a água não parou de subir, o combustível não parou de subir. Quando as medicações, muitas medicações básicas de uso contínuo não estão disponíveis nas redes de saúde. Então, isto é uma política de morte, quando nossos governantes optam de, mesmo estando morrendo mais de 1.600 pessoas por dia, optam em manter o comércio aberto para não ofender os comerciantes, optam de manter as indústrias abertas para não ofender os donos das indústrias, porque não é a vida daquele profissional, do trabalhador do comércio, do trabalhador da indústria. Porque ele adoecendo, sabe-se que nessa cultura de morte, nessa política de morte, tem todo um exército à disposição, morrendo de fome, disposto a trabalhar por 1, 2 meses, o quanto ele conseguir, para alimentar sua família. Então, isto é uma política de morte. Por isso estamos perdendo mais de 1.600 pessoas por dia. Porque o Brasil não se posicionou no tempo certo para que tivéssemos vacina para todos, todas e todes. Estamos há mais de um mês de vacinação e não temos nem 10% da população vacinada e o Brasil funcionando a todo vapor. Isto é uma política de morte. Então, hoje eu dedico a Rosimere Firmino Lopes, que vive. Eu desejo que a terra lhe seja leve, que seus ancestrais a acolham de braços abertos. E eu abro esse espaço aqui, você que tenha um amigo, um parente que perdeu para essa doença, para essa política de morte, porque não é a Covid que está matando simplesmente. Nós estamos morrendo de Covid em consequência dessa política da morte, da necropolítica instaurada pelo governo federal, pelo atual presidente do Brasil. Se quiser que eu cite aqui, dedique, pode me mandar o nome do seu parente, do seu amigo, para que todos nós aqui juntos possamos nos abraçar, nos acolher, nos cuidar. Esse é um momento de autocuidado. Um projeto de bem viver é um projeto de autocuidado. E o autocuidado é cuidar também da comunidade. Então eu desejo que as mais de 1.000 pessoas que morreram de Covid nas últimas 24 horas, que a terra lhe seja leve, que a sua família seja acolhida, que Oxalá acolha, abrande o coração e os oris de cada um que terá que viver com essa perda e com essa dor. Um beijo grande a todos, todas e todes.